Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Salve, salve! Muito bem-vindo a mais um Central Cine Brasil, edição de número 99 do nosso podcast que trata de cinema nacional aqui na Central 3. Hoje, para falar muito de festivais de cinema, a gente tem o Festival Inedite, começando nessa semana, com exibições a partir de 6 de junho. A gente tem a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que já está rolando também, e vai até o dia 13 de junho. E a gente também tem o interessante Festival Finos Filmes, com sessões até o próximo dia 16. Mas a gente começa falando do Festival Inedite, já a tradicional mostra voltada para os filmes relacionados à música, edição de número 10, que vai até o próximo dia 17 de junho. São 32 filmes nacionais, mais 15 filmes na competição internacional. Abertura nesta quarta-feira, 6 de junho, no Cinesesc, com o filme Onde Está Você, João Gilberto. A gente vai falar um pouco desse filme de abertura, também do restante da programação, com o diretor, com o curador, com a cabeça aí por trás da programação do Inedite, o Marcelo Aliche, que está com a gente no telefone. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Salve, Paulo, tudo bom? Marcelo, começa apresentando pra gente esse filme de abertura, Onde Está João Gilberto, filme inspirado num livro bastante conhecido, o livro Robalalá, que, enfim, como o próprio nome diz, trata da saga, na época do livro, de um escritor, agora no filme de um diretor, atrás desse personagem icônico brasileiro, o João Gilberto. O que você pode falar desse filme de abertura, Marcelo? Bom, esse é um filme muito interessante, né, por vários motivos. Primeiro que o livro do Mark Fisher é um livro muito interessante, né, que ele conta a história dele, de quando ele veio para o Brasil com o seu próprio violão debaixo do braço, para que o João Gilberto tocasse o balalá para ele, né. E, enfim, foi toda uma saga para encontrar o João Gilberto e que, no final, ele não conseguiu encontrar o João, mas mesmo assim escreveu esse livro, né, que chama O Balalá, à procura de João Gilberto. Passado um tempo, o Jorge Gachot, que é um diretor franco-suíço, né, que já tinha feito alguns filmes sobre músicos brasileiros, né, sobre a Maria Bethânia, sobre a Nana Caymmi, também com o Martinho da Vila e tal, ele decidiu levar essa história para o cinema, né, e com o livro na mão decidiu seguir os passos do Mark Fisher para contar essa história e também tentar encontrar o João Gilberto. Livro muito interessante, gosto muito do livro, estou muito curioso. E o Jorge Gachot também é, de certa forma, um homenageado do Inedite. Os outros filmes dele serão exibidos, certo? Isso, assim, claro, a gente decidiu aproveitar a vinda dele para o Brasil, né, e fazer essa homenagem, fazer essa retrospectiva também desses trabalhos que ele fez com esses outros artistas brasileiros, e também uma masterclass, né, ele vai bater um grande papo com o público, que isso vai ser na Unibis no próximo sábado, né, às 6 da tarde. E, enfim, nesse bate-papo ele não só vai falar muito de documental musical, também disse que vai contar várias anedotas, né, das gravações com músicos brasileiros. Enfim, Jorge Gachot é um cara que tem já vários anos de experiência, tem uma filmografia muito interessante e tem muito para contar. Falando em músicos brasileiros, a gente sai do João Gilberto e chega no Nazi. Você Não Sabe Quem Eu Sou, documentário do Alexandre Petillo, do Rodrigo Cardoso e do Rogério Correia, que estarão aqui nos estúdios ainda nessa semana, pra gente, com o Nazi inclusive, pra gente gravar um papo a respeito do documentário. Essa sessão na próxima segunda-feira, dia 11, com Pocket Show, depois do filme.
Fala um pouco pra gente de Você Não Sabe Quem Eu Sou, Marcelo, e como que o Inedit vai se tornando, vai se consolidando como um festival pra gente visitar esses músicos brasileiros dessa geração do Nazi. A gente tem vários filmes aí de roqueiros, de gente desse final do século XX, do rock dos anos 80, seja dos anos 2000, que tem achado no Inedit lugares para dar vazão para essas biografias, seja de músicos ou de bandas. O Inedit, assim, é realmente a casa de todos esses filmes, né? E também a casa de todos esses artistas. Esse filme, Você Não Sabe Quem Eu Sou, muito particularmente, assim, o Inedit tem uma relação muito estreita, porque, assim, tudo começou há muitos anos atrás, eu diria que uns 6 anos atrás, cara, que o Rogério, né, Corrêa, o Roger, que é muito amigo de um amigo meu de infância, me procurou e dizendo que eles estavam gravando o Nazi, o Ira, enfim, mas enfim, tinha rolado a briga e tal, e que, enfim, eles gostariam de fazer esse filme, e eu, obviamente, deixei a porta aberta para eles. Esse filme, enfim, ele acabou sendo postergado, o Nazi também, como pessoa e também, inclusive, como personagem, também foi evoluindo bastante na sua trajetória, né, como pessoa e também como músico. E, enfim, sempre ficou essa história, né, e o filme do Nazi, E esse ano eu peguei e no começo do ano bati um papo com o Petilo, né? Eu falei, Petilo, e aí, esse filme do Nazi, vai ou não vai? E ele falou, você acha que caberia no Inedit? Eu falei, claro que cabe, né? Ou seja, você faça um filme legal e ele cabe no Inedit. Se ele não for legal, ele não cabe. Aí ele falou, então peraí, vamos lá acabar esse filme. E aí ele, enfim, mergulhou no filme e me mandou um primeiro corte, né? Falou, olha, o filme é mais ou menos esse aqui. E realmente eu achei muito bacana. O Nazi, a evolução do personagem é muito legal, né? Desde essa fase mais, entre aspas, raivosa do Nazi, que estava brigando com todo mundo, estava bebendo muito, enfim, estava numa fase muito conturbada. Essa fase, uma nova fase, né? Mais paz e amor, enfim, já mais dialogante, já mais voltado à sua espiritualidade, né? A sua relação com os orixás e tudo isso. E, enfim, gostei muito da história, né? E além do mais, o Nazi é um personagem muito interessante, né? Além do grande músico que né? É um personagem muito, muito interessante. E, enfim, era um filme que tinha poucas chances de dar errado, né? E, na verdade, que o resultado ficou muito bacana. E lançar esse filme no Inedit, lá no Cine Sesc, com o Pocket Show do Nazi, realmente é um grande privilégio para a gente como festival, né? E gostaria muito que o público também viesse, enfim, ver tudo isso e participar dessa grande festa. Na competição nacional, a gente tem Som, Sol e Surf, Saquarema, filme do Hélio Pitanga a respeito do famoso festival que rolou lá em 76. O Traje, do Mark Durdan, filme sobre o traje a rigor. Falamos agora de Nazi, outra banda sendo retratada e chegando às telonas no Inedit. Arthur Moreira Lima, Um Piano para Todos, filme do Marcelo Mazuras. Dê Lembranças a Todos, filme dos Di Fiore, né, do Fábio e do Thiago, sobre o Dorival Caymmi. Fevereiros é um filme do Márcio Debellian sobre a Maria Bethânia e o Carnaval. Meu Tio e o Joelho de Porco, filme do Rafael Terpins. Inaudito, do Gregório Gananian, sobre o Lenny Gordon. Marcelo, dá uma passada aí por essa mostra competitiva. Qual que é a sua expectativa para esses filmes? E, enfim, seu resumo da ópera aí para a seleção dessa 10ª edição do Inedit. Olha, a competição nacional, ela tem os filmes que a gente acha que tem mais visibilidade, né? Ou seja, que eles são melhores acabados, enfim, que eles estão prontos para ganhar o mundo, né? Então a gente faz essa seleção, coloca um júri para escolher
o filme ganhador, e esse filme entra no circuito inédito de festivais, né? O Inédito é um festival que nasceu em Barcelona, hoje está em 8 países, né? Em 7, 8 países, e, enfim, esse filme entra no circuito e vai para Barcelona apresentar o filme, enfim, e também fica à disposição de todo o circuito inédito de festivais. De todos esses, assim, todos são filmes muito, muito interessantes e muito bem feitos, né? Com uma qualidade cinematográfica muito legal, né? Por exemplo, você tem esse da Maria Bethânia, né? O Fevereiros, que conta a relação dela com o carnaval, né? E também fala muito da espiritualidade dela. A Maria Bethânia sempre consulta os orixás, enfim, para tomar decisões e tal, e tem uma relação muito, muito próxima. Então é uma coisa muito bonita, né, que é esse amor por essa festa pagã, né, que é o carnaval, e também toda essa imersão dela nesse mundo espiritual, né. É um filme bem bacana. No caso do Ultraje também, outro filme que traz artistas do rock dos anos 80, né, que de alguma maneira ficou conhecido como a geração Rock in Rio, apesar do Ultraje não ter tocado naquele Rock in Rio de 85, mas, por exemplo, o Paralamas foi lá e tocou Inútil, né, é um dos grandes nomes, né, do rock daquele tempo no Brasil e, enfim, é uma referência para muita gente, para muitas gerações, o Ultraje, né? O Inaudito, por exemplo, sobre o grande Lenny Gordon é provavelmente um dos maiores, eu afirmo que é um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos, né? Uma figura que tocou com Gil, Caetano, Gal, Jardim Macalé, enfim, Erasmo, participou de um monte de discos importantes na história da música popular. O Lenny sofre de um problema mental bem sério, né? E hoje, enfim, ele toca à sua maneira e tem a sua própria visão da música. E é muito interessante escutá-lo, né? Ver como ele, enfim, trabalha tudo isso na sua própria arte, né? Enfim, o De Lembranças a Todos, do Dorival Caymmi, ele conta a história do Dorival, né? Assim, toda uma trajetória longuíssima, de quase 90 anos, né? Assim, e a carreira do Dorival Caymmi durou quase 70 anos, né? E é muito bonito você ver toda essa evolução desse personagem que de alguma maneira ajudou a inventar o imaginário cultural brasileiro, né? Ele e Jorge Amado são figuras assim que ajudaram a construir o imaginário coletivo brasileiro, né? E isso é muito bonito da gente ver e de ir conhecendo esses personagens, né? Depois tem o de Saquarema, né? O Sol e Surf de Saquarema, que é um filme muito interessante, né? Esse filme, esse festival de Saquarema, ele foi feito para ser também um filme e um disco. O Nelson Mota, que é o produtor desse festival e idealizador, ele viu que o Woodstock não tinha ganhado muita grana como festival, mas que como produto do disco e do filme tinha funcionado muito bem. Então ele queria fazer isso. Então ele contratou uma equipe e tal e filmaram. Só que o festival deu prejuízo. E aí ele desistiu do projeto. E esse material ficou perdido, né? Teve vários fotógrafos, um deles é o Gilberto Loureiro, que gravou tudo aquilo em 16mm na época. E, enfim, acabou recuperando, né? O Hélio Pitanga, o diretor, acabou encontrando ele, eles recuperaram esse material, restauraram esse material, ou pelo menos uma muito boa parte dele. E aí ele fez o filme em cima dessas gravações, e o que é muito bacana, porque não é só o show que está gravado. Assim, um dos dias do show do festival não pôde acontecer porque choveu muito em Saquarema naquele dia. E aí tem muitas imagens desse dia de que não teve shows também, né? Assim, foi uma coisa muito legal. Que mais? Só para lembrar aqui também dos outros da competição. Acho que não falamos do Meu Tio Joelho de Porco e do Arthur Moreira Lima, né? O pianista. Isso.
O Arthur Moreira Lima, por exemplo, é um caso muito legal, esse filme do Marcelo Mazuras, que ele... Enfim, o Arthur Moreira Lima, cara, ele tocou em todas as grandes casas, né, de espetáculo do mundo, com as filarmônicas e sinfônicas mais importantes e tal. E chegou um determinado momento e falou, bom, o que eu faço, né? E aí ele entrou num projeto que ele pegou 2 caminhões e começou a ir para o Brasil profundo, para cidades e aldeias onde aquela música nunca foi executada. Então ele chega lá, monta o palco, faz a divulgação e tal, e apresenta a música dele, assim, gratuitamente nas praças, e faz um trabalho muito de democratização, né, da música erudita, que, enfim, que tanto faz falta, né, e é sempre legal você aproximar a arte a outras pessoas e a outras áreas da população. E para terminar, o Meu Tio e o Joelho de Porco, né, do Rafael Terpins, que era sobrinho do famoso Chico Terpins, assim, figura fundamental do Joelho de Porco, e ele conta a relação que ele tinha com o tio roqueiro dele, né, que, pô, eu tenho um tio roqueiro, né, e era um cara com uma banda que, enfim, referência para muita gente, para muitos músicos. O Joelho de Porco teve diferentes fases em sua carreira, mas, enfim, fez coisas muito, muito interessantes. E nesse filme o Rafael traz essa relação com o tio, e a partir dessa relação ele também conta a história do tio dele. A programação ainda tem, claro, uma série de filmes internacionais que a gente não vai ter muito tempo de detalhar. Tem o filme sobre a Dona Irã Barbosa, tem o filme dos 25 anos do Dead Fish, tem o filme da Dona Onete, tem muita coisa boa. Vale a pena você conferir com calma no site, na página do Inédit, que acontece então de 7 a 17 de junho. Entradas gratuitas em todas as salas, exceto no Cinesesc, que cobra os ingressos de R$ 3,50 a R$ 12. O encerramento é no dia 17, às 8 da noite, com o documentário Stop Making Sense na Cinemateca. Marcelo, agradeço o papo, e para fechar, queria saber uma curiosidade enquanto espectador. Você assistindo tantos filmes que tratam da música, o que te chama atenção? Como diferenciar um filme do outro? O que você ainda acha que um realizador consegue fazer quando se trata de decidir fazer um documentário sobre música? Se é que dá para ter uma resposta objetiva sobre isso? Enfim, naquele leque de filmes que você observa, o que te toca e o que te chama atenção para ser um filme diferente, um filme que vale levar para o festival? Olha, Paulo, eu acho que o cinema, de maneira geral, já não é nem o documentário e muito menos o documentário musical. O cinema é contar histórias, né? Eu acho que o filme que conta uma história e que sabe contar uma história é o grande filme. Por exemplo, eu posso te contar a história do Chapeuzinho Vermelho de N formas. Eu posso te contar a história que mais ou menos básica, eu posso te contar a história do Chapeuzinho Vermelho do ponto de vista da vovó, do Chapeuzinho, do lobo, do caçador, de alguém que estava passando, o narrador externo, enfim, existem muitas maneiras de você contar uma história, e eu acho que o grande cinema é o cara que conta essa história direito, né? Que envolve o espectador, que mostra quem é o personagem. A gente fica sabendo quem ele é, qual a jornada dele, o que vai mudar, aonde ele vai ser modificado, de certa maneira, nessa história. Enfim, eu acho que o cinema é isso, é contar grandes histórias. Então, quando você pega a história de um grupo, de um artista, de um selo discográfico, de um disco, de uma casa de show, até de musicoterapia, se o diretor sabe contar a história, não tem erro, cara, é um grande filme.
Maravilha. Marcelo, agradeço o papo, bom festival para você, reforço para quem está ouvindo que ainda nessa semana a gente recebe aqui nos estúdios Nazi e os diretores de Você Não Sabe Quem Eu Sou. Então, não só esse programa com toda a programação do Inédit para o ouvinte conseguir se programar e pegar as sessões aí a partir do dia 7, como também, dentro de alguns dias, um programa com o pessoal que tocou esse filme sobre o Nazi. Marcelo, valeu pelo papo, bom festival e a gente se fala aí numa próxima. Tá bom. Bom, Paulo, muitíssimo obrigado pelo convite. Convido a todos os ouvintes aí para verem o Inédit, que está na área aí de 7 a 17, né? Dia 6 é a abertura para convidados, enfim, e para quem quiser é gratuito, também pode passar lá no CineSesc e pegar a entrada uma hora antes, começa às 8h30 e, enfim, estamos aí com quase 50 documentários musicais esse ano. Pode vir que tem para todos os gostos. Valeu, um abraço. Obrigadão, até mais, tchau, tchau. Tá então, Festival Inédit chegando à sua 10ª edição. A gente vai ouvir agora um trechinho do filme Fevereiros, filme que trata de Maria Bethânia, da religiosidade, do carnaval, um teaser que eles disponibilizaram, Caetano Veloso falando do Dia do Bem-Bé do Mercado, quando Santo Amaro festeja a abolição da escravatura e leva presentes em agradecimento à Grande Mãe Iemanjá. Vamos ouvir o Caetano nesse trechinho do documentário Fevereiros. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, o fim da escravidão. Tanta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, fogueteiro. Tanta pindoba, lembro do aluá, lembro da maniçoba, fogueteiro. Pra saudar Isabel, oh Isabel, pra saudar Isabel. Eu adoro essa festa do Bem-Bé do Mercado, do 13 de maio. Uma coisa da qual, aliás, eu me orgulho muito. Porque Santo Amaro eu acho que é a única cidade do Brasil que festeja desde o ano seguinte à abolição da escravatura. E eles levavam um presente para Iemanjá, saíam no rio, iam até ao braço de mar. Essa tradição se manteve. E sinto muito que o resto do Brasil não comemore o 13 de maio. Uma das datas mais importantes e belas da nossa história. Tá aí o Caetano, então, num trecho do documentário Fevereiros, que está na programação do Inédit. Vamos falar da Mostra Ecofalante, a 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Começou nessa segunda-feira, 4 de junho, com uma vasta programação que passa pelos módulos, aqueles programas já tradicionais no festival, como Povos e Lugares, Cidades, Consumo, Campo, enfim, uma série de programas relacionados a esses temas. Essa edição tem sessões dedicadas a Werner Herzog, os grandes filmes do Herzog vão ter exibições na Mostra Ecofalante. Tem também uma homenagem a Chico Mendes, vão ser exibidos Chico, I Want to Live, filme de 89 do Adrian Cowell, e Children of the Amazon, filme de 2008 da Denise Smekol, 2 filmes em homenagem a Chico Mendes. Essa sessão, nessa terça-feira, 5 de junho, tem também um debate na sequência. Claro que o ouvinte pode conferir a programação completa no site da Mostra Ecofalante, também na página do Facebook, linkados também na nossa publicação do podcast em central3.com.br. Para listar os filmes brasileiros na Mostra Latino-Americana, vamos lá. Água Mole e Pedra Dura, filme de James Lloyd e Flávia Angelico, trata da crise hídrica em São Paulo. Baronesa, que é o premiado longa de Juliana Antunes, se passa lá na periferia de Belo Horizonte, filme que já tem uma boa rodagem aí de festivais. Dedo na Ferida é o mais recente documentário de Silvio Tendler, trata do fim do estado de bem-estar social e da desigualdade, filme já premiado, por exemplo, no Festival do Rio.
A mostra latino-americana também tem Krenak, filme de Rogério Correia sobre a tribo homônima lá de Resplendor, Minas Gerais, uma tribo que foi atingida pela ruptura da barragem em Mariana. Estado de Exceção, uma coprodução Brasil-Canadá de Jason O'Hara sobre os índios atingidos pelos mega-eventos no Rio de Janeiro, registros ali em tempos de Copa do Mundo e Olimpíada. Programação também tem Espólio da Cidade, filme de André Turazzi e Paulo Fonseca sobre pessoas que têm suas vidas relacionadas a prédios tombados na cidade de São Paulo. Quilombo Rio dos Macacos, filme de Josias Pires sobre o quilombo baiano, a luta do quilombo num contexto local. E Sertão Velho Cerrado, filme de André Délia sobre moradores da Chapada dos Veadeiros, a militância de quem mora na região da Chapada dos Veadeiros para manter o Cerrado vivo. A grande programação da Mostra Ecofalante, uma seleção muito, muito boa de filmes internacionais, vale a pena conferir. Começou nessa segunda-feira, dia 4 de junho, vai até o próximo dia 13 de junho. E para fechar o programa de hoje, citar o Festival Finos Filmes. Tem sessões 4, 8, 9, 10 e 16 de junho, também em São Paulo, um festival bastante voltado para os debates também. Por exemplo, no sábado, dia 9, às 4 da tarde, no MIS, em São Paulo, debate com a atriz Camila Márdila, a escritora Bianca Santana e a arquiteta Marta Borgia, com exibição de 5 curtas. Enfim, Finos Filmes, fica aí também uma dica para um festival com uma seleção muito cuidadosa, muito interessante e um festival voltado também para essa agitação, para o diálogo, para o debate junto das sessões. É isso, programa especial para tratar de Inédit, de Mostra Ecofalante e de Festival Finos Filmes. Você que acompanhou até aqui, lá na postagem do podcast em central3.com.br, tem lá os links, as programações, como você acessar e como você se programar para acompanhar todas estas mostras. A gente segue com o Central Cine Brasil. Repito, falamos de Inédit e no próximo programa a gente tem a equipe e o cantor, o músico, o vocalista do Ira, Nazi, falando do documentário a respeito do Nazi, documentário esse que estreia exatamente no Inédit. Você Não Sabe Quem Eu Sou, filme sobre o Nazi, tem primeira sessão no dia 11 de junho no Cinesesc, sessão seguida de Pocket Show do roqueiro Nazi. Seguimos então, valeu! Acesse central3.com.br e lá você confere todas as edições do Central Cine Brasil, que chegou agora ao seu número 99. Até a próxima, tchau!